Olá, meu amigo, graça e paz. No pequeno devocional de hoje, quero conversar um pouquinho sobre como saber a vontade de Deus. Você sabe identificar a vontade do Senhor? Geralmente essa é a dúvida que muitas pessoas têm. Inclusive já me perguntaram uma vez, pastor, como é que eu faço para descobrir a vontade do Senhor? Eu também já tive essa dúvida e já fiz também essa pergunta. Nesse devocional quero falar um pouquinho sobre isso. Geralmente as pessoas quando pensam em vontade do Senhor, elas têm ideia, geralmente, a maioria das pessoas, de que descobrir a vontade do Senhor é uma coisa que é exclusiva para as pessoas favorecidas. Isso não é bíblico. A primeira coisa que eu preciso ter em mente é que a vontade de Deus já está revelada, e ela está revelada nas Escrituras. Agora, geralmente também, às vezes as pessoas pensam que eu quero descobrir a vontade do Senhor para mim descobrir o futuro. Isso também não tem como saber. O futuro pertence a Deus. Se eu acho que toda vez que eu for tomar uma decisão eu consigo descobrir o futuro antecipado, isso não é bíblico. Porque o futuro, a Bíblia nos ensina a confiar em Deus quanto ao futuro. Ela até diz, você diz que vai comprar, vai vender, mas não diga isso. Se o Senhor me der vida, se o Senhor permitir, nós faremos isso. Então não tem como descobrir o futuro. Mas a Bíblia nos dá princípios importantes sobre como saber a vontade do Senhor. Biblicamente falando, há duas vontades de Deus reveladas nas Escrituras. A primeira é a vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva? É a vontade de Deus que é inegociável. É um decreto. E essa vai cumprir querendo o mundo ou não, tendo oposição ou não. Por exemplo, Deus decretou que as pessoas seriam salvas por meio de Cristo, por meio da fé em Jesus. Isso é um decreto. Não há outra forma de ser salvo a não ser por meio da fé em Jesus. Jesus também a Bíblia determina, Deus determina que há apenas dois destinos eternos para toda a humanidade, céu e inferno. Isso também já está decretado. Então a vontade decretiva de Deus, ela é um decreto que Deus decretou na eternidade e vai cumprir. Isso está certo. O juízo final já está decretado, não tem como fugir do juízo final. A outra vontade de Deus é a vontade preceptiva, ou a gente chama também, conhecido como os princípios. Então, como é que eu tomo decisão? Eu sempre tomo decisão respeitando princípios e mandamentos que Deus estabeleceu em sua palavra. Por exemplo, eu devo casar com a Maria ou com a Joana? Essa é uma pergunta que as pessoas geralmente têm dúvida. A Bíblia não vai te dizer isso. Se você ler Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que a mulher, por exemplo, dá um exemplo da viúva, ele fala a mulher casada está ligada ao marido enquanto o marido vive. Mas se falecer o marido, a viúva está livre para casar com quem quiser. Aí tem um princípio. Qual que é o princípio? A vontade preceptiva de Deus. Desde que seja no Senhor. Então, de certa forma, a Bíblia está nos ensinando que a decisão de casar com A ou com B, cabe à pessoa tomar. A única coisa que o padrão que a Bíblia está estabelecendo é que essa decisão de casar com A ou com B, ela deve ser tomada desde que seja no Senhor. Então, em outras palavras, crente casa com crente, cristão casa com cristão. Isso que a Bíblia está ensinando. Então, a vontade preceptiva de Deus, como é que eu sei isso? Como é que eu sei que decisão tomar? Primeira pergunta, a decisão que eu vou tomar está quebrando o mandamento? Se está quebrando o mandamento, então com certeza essa não é vontade do Senhor. O cara está casado e se apaixonou com a colega de trabalho. Aí um exemplo radical, né? Aí ele pensa, é da vontade do Senhor que eu separe da minha esposa para me unir com essa colega de trabalho? Você está quebrando o mandamento, que é não adulterarás, não cobiçarás também. Então isso aí está claro. Como é que eu sei que não é vontade do Senhor? Porque o casamento é para sempre na Bíblia. Então essa é a ideia que eu tenho que ter. Primeiro, quebra o mandamento, que é a decisão que eu vou tomar inclui mentira. Vou montar uma empresa, mas eu vou conseguir um emprego na empresa, mas para isso eu tenho que mentir. Então, se o que eu vou fazer quebra o mandamento, então essa não é a vontade do Senhor. Outra coisa é princípios. Qual o princípio que nós estamos seguindo para tomar essa decisão? Então, se eu vou namorar uma pessoa descrente, por exemplo, isso está quebrando um princípio bíblico. Então, isso também não é aconselhado. Agora, Senhor, eu devo comprar o carro vermelho ou o carro amarelo? Isso a Bíblia não vai te dar resposta para isso. Não tá revelado nas Escrituras. Por quê? Porque não quebra nenhum princípio bíblico.
Não quebra nenhum mandamento. Então, se você comprar um carro amarelo ou um carro azul, não faz a menor diferença. É você que vai decidir isso. E Deus nos deu essa capacidade de decidir. Então, os preceitos às vezes são quebrados. Nós falhamos com isso. Mas a ideia que nós temos é, se eu quero saber a vontade do Senhor para determinada coisa, primeiro eu tenho que saber se eu não estou quebrando mandamentos, se eu não estou quebrando princípios. Se eu não quero mandamento nem princípio, nós temos que pedir a Deus, no caso, a sabedoria para tomar a melhor decisão possível. Tá bom? Que Deus abençoe.